Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste domingo. Domingo é a Páscoa de cada semana, é quando a nossa comunidade cristã se reúne para renovar a graça, o dom da sua fé. É interessante que uma das coisas que pertence à celebração do domingo como o dia do Senhor, e a nossa festa primordial, é a Páscoa de toda semana, um elemento que compõe isso é a recitação, o cântico do Glória, no início da missa, nos chamados ritos iniciais. Isso faz a diferença, por exemplo, de uma missa que nós celebramos no dia da semana e dá essa conotação festiva ao dia do domingo. E depois também, por exemplo, a recitação do creio, recitar o credo, que é a nossa profissão de fé batismal. Isso dá essa marca ao domingo realmente da Páscoa de cada semana, quando nós renovamos a nossa fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e alimentamos a esperança da nossa própria ressurreição. Claro, também uma outra marca é como a mesa da palavra é mais farta em dias de domingo, não é como durante os dias da semana, que nós escutamos uma leitura com o Salmo e o Evangelho, mas nós escutamos uma leitura primeira, normalmente, não é, no tempo comum, uma leitura do Antigo Testamento com um Salmo que tem uma referência com o Evangelho do domingo, de modo que nós podemos ver como Deus foi preparando a vinda de Jesus e como realiza em Jesus todas as promessas feitas no Antigo Testamento. E depois uma leitura que é sempre contínua na segunda leitura. Uma carta de São Paulo, ou uma das chamadas epístolas católicas, que nós vamos lendo de forma continuada. Pois bem, mas hoje a igreja celebra nesse domingo, nesse dia do Senhor, uma festa, uma solenidade, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Celebramos hoje essas duas colunas da evangelização da própria igreja. É uma festa transferida do último dia 29 de junho. E ao mesmo tempo em que nós celebramos essa festa dos apóstolos Pedro e Paulo, nós recordamos a tradição apostólica, a sucessão apostólica, e recordamos aquele que hoje à frente da igreja é o bispo de Roma, não é? E com ele nós celebramos a comunhão de todas as igrejas que têm em Pedro, na sua profissão de fé, esse ponto de referência de unidade. Portanto, é um dia, esse dia da festa dos apóstolos Pedro e Paulo, em que nós temos diante dos nossos olhos a unidade da igreja. E rezamos pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Interessante é que Jesus, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, ele diz para Pedro: olha, Satanás quis te passar pela peneira. Eu rezei por ti, para que tu não desfaleças. E uma vez convertido, confirme os teus irmãos. O nosso dever de rezar pelo Santo Padre. O Papa Francisco, desde o primeiro momento, tudo que ele faz é pedir para que rezemos por ele. Ele diz sempre, né? Rezem por mim, rezem por mim. Mas os primeiros cristãos fizeram isso desde o início. Vejam só, a primeira leitura que a liturgia coloca para nós hoje é um texto dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 12, versículos de 1 a 11, diz que o rei Herodes prendeu algum dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, é o primeiro dos apóstolos, que é martirizado. E vendo que isso agradava os judeus, mandou prender também Pedro. Pedro vai para a prisão. Isso é Jerusalém. Era um dia dos pães ázimos, ou seja, o início da celebração da Páscoa. E depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 soldados, 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 4 com 4, não é? Ali nós temos esse grupo grande
que toma conta de Pedro. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, presta bem atenção nisso, a igreja rezava continuamente por ele. A igreja rezava continuamente por Pedro. Eu disse que Jesus, o próprio Jesus, reza por Pedro. Fala isso na última ceia, segundo Lucas. E vemos aqui, sempre Lucas, não é? Que Lucas é o autor também dos Atos dos Apóstolos. Ele mostra que Jesus rezava por Pedro e que a primeira comunidade de Jerusalém também rezava por Pedro. Então, no dia de hoje, nós imitamos Jesus e imitamos a primeira comunidade dos cristãos de Jerusalém quando rezamos por aquele que está à frente da igreja. É interessante, existe um mosteiro aqui na Itália chamado Mosteiro de Bose, que é um mosteiro com uma vertente ecumênica muito forte, com relações ecumênicas muito fortes, e eles celebram, de acordo com o calendário deles, que eles têm um calendário particular, no dia 29 eles celebram os apóstolos Pedro e Paulo, e no dia 30, aqui em Roma, por exemplo, e na igreja inteira é uma memória facultativa, nós lembramos os primeiros mártires da igreja de Roma. Mas nesse mosteiro daqui da Itália, no dia 30 se celebra todos os santos apóstolos, os 12 apóstolos juntos, né, com aquele que era o substituto do próprio de Judas, que tinha traído Jesus. Com isso, o que é que o mosteiro de Bose comunica para a igreja inteira, não é? Essa necessidade de pensarmos a igreja como uma comunhão. Portanto, no dia de hoje é também um dia da gente pensar não apenas no Santo Padre, que está à frente da Igreja Universal, mas é também dia de pensar naquele bispo concreto que você tem à frente da sua diocese. Nós da Diocese de Amargosa, na Bahia, por exemplo, ontem, nós celebrávamos o 5º ano do início do ministério episcopal do nosso atual bispo diocesano, Dom Valdemir Ferreira. Então, é um momento particular também no dia de hoje, de a gente pensar também na comunhão com o Papa e na comunhão com o bispo. Vejamos que na oração eucarística, quando a gente celebra a missa, a gente diz que em comunhão com a igreja, a gente reza para que a igreja cresça, não é, na comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo. Então, diz o nome do bispo, o bispo fulano. Então nós não podemos pensar no substituto, no sucessor de Pedro, sem pensar que Pedro é a cabeça do colégio apostólico, ou seja, de todos os outros apóstolos. Então, em Pedro, nós vemos a síntese da comunhão apostólica, e olhando em Francisco, nós vemos a comunhão com todas as igrejas. Não é que o Papa é um super bispo, ele é um ponto de comunhão com todos os outros bispos. Então, olhando para ele, nós pensamos também no nosso bispo diocesano. Você pensa aí no seu bispo diocesano. Mas o que é que aconteceu com essa comunidade que estava rezando por Pedro continuamente? Diz-nos o texto dos Atos dos Apóstolos que Herodes estava para apresentá-lo, e naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas estavam vigiando a porta da prisão. E o anjo do Senhor apareceu para Pedro, e uma luz iluminou a cela. O anjo toca no ombro de Pedro, ele acordou, e o anjo diz para ele: levanta-te depressa. Esse verbo levantar é sempre um verbo que nos faz pensar na ressurreição, o mesmo verbo que tecnicamente fala da ressurreição. É uma experiência de sair da morte, que é a prisão, e fazer uma experiência de ressurreição. As correntes caíram das mãos de Pedro, o anjo continuou: coloca o cinto e a calça, e calça tuas sandálias. Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois ele pensava que aquilo era uma visão, era uma espécie de sonho. Depois de passarem pela primeira guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou.
Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aqui nós vemos, portanto, essa necessidade de, como igreja, estarmos unidos nessa comunhão, perseverarmos na comunhão da oração. A oração por aqueles que estão à frente das nossas igrejas, mas também na oração uns pelos outros, e sabermos que essa oração tem uma força, ela tem uma sua eficácia. Já a segunda leitura que a liturgia nos prepara para o dia de hoje é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8, depois os versículos 17 e 18. É Paulo que fala desse momento iminente da sua morte. E ele diz: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. É assim que ele vê a sua morte, como um sacrifício que ele oferece a Deus. Aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que coisa boa quando a gente olha para a vida da gente com essa certeza de São Paulo, não é que a gente fez aquilo que deveria ter feito e que a gente está guardando a nossa fé. Ele diz: agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que com amor esperam a sua manifestação gloriosa. Então, nós que dizemos que creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, crer na Igreja Apostólica é crer nessa esperança pregada pelos apóstolos. E aqui o apóstolo Paulo diz muito claro que o que está reservado para ele está também reservado para você, está também reservado para mim, essa coroa que é reservada para aqueles que combatem até o último momento. Portanto, o que é pedido de você e o que é pedido de mim é essa perseverança no combate, essa perseverança na nossa fé. Mas o Senhor estava ao meu lado. Não, vamos ver aqui mais. Sim. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Assim como Pedro tem uma experiência de libertação da cadeia, Paulo também fala dessa libertação da boca do leão. O leão aqui não como Daniel, que foi jogado na cova dos leões, mas realmente de dificuldades. E aqui o próprio apóstolo Pedro depois vai dizer: o vosso inimigo, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir. É uma forma de ver também que nas questões humanas, nas questões históricas, por detrás de tudo isso, há uma força que não é unicamente humana, mas de quem quer destruir e prejudicar aquela que é a obra de Deus. Diz o apóstolo: o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Portanto, no dia de hoje, esse dia de saber e de pensar como o Senhor protege o seu povo, como o Senhor protege a sua igreja. Mas isso não nos espanta, justamente se nós ouvirmos com muita atenção o que nos é dito no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus encontra-se com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. César. Ali é uma região em que se queria prestar uma homenagem àquele que era o chefe do Império Romano, ao César, ao imperador. Portanto, estamos diante de uma cena que de alguma forma coloca em confronto o poderio do Império Romano. Esse império que destruiu o povo, ou melhor dizendo, a cidade de Jerusalém. Sob o Império Romano, Jesus tinha sido crucificado. Depois, no ano 70, toda a cidade de Jerusalém é destruída. E nós estamos ouvindo esse evangelho aqui, que foi escrito depois que todos esses fatos tinham acontecido. Portanto, evocar o nome do lugar onde Jesus estava coloca-nos também com muita atenção para esta cena.
É uma cena em que nós vemos que ali em Israel havia aqueles que incensavam esse poder político do imperador, até fazendo uma cidade com o seu nome. E é justamente ali, nesse lugar, depois que Jesus já tinha feito tantas experiências, digamos assim, aquela que tecnicamente é chamada de crise da Galileia, porque Jesus sente as dificuldades do povo que começa a não abrir o seu coração para aquela mensagem que ele pregava, as dificuldades que vinha da parte das autoridades. Os próprios familiares de Jesus pensavam que ele estava fora com o seu juízo, que ele não estava bem, que ele talvez estivesse mentalmente perturbado. Existe toda essa situação. João Batista já tinha sido aprisionado. Então é nesse contexto de muita dificuldade que Jesus está agora nessa região estrangeira com os seus discípulos e faz uma pergunta. É uma hora de uma avaliação, de uma verificação. E Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Vemos aqui que o povo pensa coisas que não são negativas de Jesus, mas não dão uma resposta correta. Jesus não é uma simples repetição de alguém que vem do passado. Ainda não entraram nessa verdade profunda da novidade de Jesus. Então Jesus perguntou para os seus próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O nome Simão Pedro vem de uma raiz, de um verbo hebraico, que é shemar, que significa escutar. Simão significa aquele que escuta. Então eu e você também precisamos agora olhar para Simão Pedro e sermos nós estes que escutamos a resposta que Pedro está dando. Porque na resposta de Pedro tem alguma coisa que é muito importante para você, tem alguma coisa que é muito importante para mim, sabermos de fato quem é Jesus. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias, ou o Cristo, como se diz em língua grega, aquele que tem a unção de Deus. Acontece que muitos desses discípulos esperavam aqui agora um Messias, um ungido. Tinham duas formas de pensar: que o ungido era alguém da linha sacerdotal, porque os sacerdotes eram pessoas que recebiam a unção. Os profetas eram também pessoas que recebiam a unção de Deus, e os reis também eram ungidos. Na cabeça dos discípulos e de muitas pessoas, falar de um Messias, de um ungido, era pensar num rei ao modo do rei Davi. Portanto, uma espécie de confusão também sociopolítica, social. Eles estão na região de Cesareia, não se esqueça disso, ali naquele lugar onde evoca o poderio de um César, de um rei, de um imperador. E agora eles dão essa resposta, que Jesus é o Messias. Porém, isso que Pedro sublinha é muito importante: o Filho do Deus vivo. Esse acréscimo que Pedro faz é muito importante, e Jesus sabia que ele também, Jesus, precisava escutar isso que Simão está dizendo, né? Simão significa aquele que escuta, e agora é Jesus que escuta muito bem o que Pedro está dizendo, e Jesus percebe que aquilo não pode vir de Pedro, porque Jesus conhecia todos os condicionamentos, não é, dos seus discípulos e das pessoas, a dificuldade que eles tinham para entender isso, quem Jesus era como esse Filho do Deus vivo. Então Jesus responde para ele, proclamando uma bem-aventurança, não é? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Neste lugar onde Pedro está com Jesus, existe ali, é um lugar onde nasce praticamente o Rio Jordão.
esse rio no qual Jesus foi batizado, no qual João Batista batizava as pessoas. É o lugar da nascente, é a foz do Rio Jordão. Ali, muito bem perto, existia uma caverna que os pagãos faziam um culto ao deus Pan. O deus Pan era uma espécie de ser, metade gente, metade bode, metade cabra, né, do umbigo para baixo. Imagina você andando no meio do mato e encontrar um ser que é metade gente e metade bicho. Você também não entraria em pânico, pan, da palavra pan, esse deus aí misturado, híbrido, né? Vem a palavra pânico, que a pessoa se assustava em ver esse ser. Naquela caverna se faziam cultos no passado a esses deuses, inclusive com sacrifícios de vida humana, assim se pensa. Então Jesus ali, vendo aquela caverna, aquele lugar que os judeus diziam que aquele lugar era como se fosse as portas do inferno, justamente porque esses cultos contra o Deus único e verdadeiro, Jesus vai dizer para Pedro: tu és pedra. Essa palavra com a qual Jesus chama Pedro de pedra é uma palavra que também pode se traduzir como uma caverna. As cavernas, muitas vezes, o que é que ela significa? Está no ideário nosso, né? É um lugar, muitas vezes, de refúgio e de abrigo. Não é? A gente, quando fala do nascimento de Jesus, diz que Jesus nasceu numa gruta, portanto numa espécie de uma caverna, que era esse lugar muitas vezes onde os pastores se refugiavam com o seu rebanho, onde os pobres aproveitavam para passar a noite. Portanto, é dessa cavidade que Jesus está falando, dessa pedra escavada na rocha, como é esse lugar ali perto, aí em Cesareia, perto de onde Jesus estava com Pedro. Então você é como essa espécie de gruta escavada que pode acolher. Nessa gruta escavada que Jesus quer edificar a sua igreja. Mas se a gente olhar, por exemplo, biologicamente e pensar no coração humano, o coração humano se fala das cavidades. Olha, cavidade. A gente conhece na palavra portuguesa, na língua portuguesa, na palavra cave, onde guardam os vinhos, essas coisas, né? A parte de baixo de uma casa, que normalmente está, quando as casas eram construídas sobre rochas, sobre pedras, justamente a cave fica nessa parte de baixo, onde se coloca coisas para ser conservadas, o vinho, o óleo e coisas, e não tinha geladeira, então essa parte da cave. Então cave, cavidade, caverna, tem toda a mesma raiz. Então existe uma cavidade no nosso corpo que é muito interessante, que é a cavidade, são as cavidades do coração. Eu quase que diria assim, não é que o coração nosso é essa caverna, é esse lugar onde Jesus quer ser abrigado e a partir do qual ele quer edificar a sua igreja. A gente lembrava esses dias, não é, que porque a festa de São Pedro nós já celebramos aqui, então pensar naquela carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz para os cristãos de Efésios, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu lembrava você no início dessa nossa live, né, que cada domingo é o dia em que a gente recita o credo na missa. Isso nos liga ao nosso batismo. E no credo diz: eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas o que Paulo diz na carta aos Efésios do capítulo 5 é que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, a igreja não deve ser apenas querida, ela deve ser também querida, ela deve ser também amada. Amar a igreja. E aí fica sempre muito mais fácil, não é? Por exemplo, obedecer, ouvir a igreja, obedecer no sentido de ouvir a igreja, como Pedro, Simão, significa escuta, né? Escutar a igreja quando a gente ama. É muito mais fácil escutar alguém que você ama. Portanto, crer na igreja e também amar a igreja. Mas não sabe que não existe oposição entre crer e amar, porque crer em latim se diz credo, e tem pessoas que a gente diz, né, recitar o credo.
Credo tem algumas pessoas que acham que a composição dessa palavra é dó, significa o verbo dar, eu dou. Em latim se diz dó. E credo seria uma forma corrompida da palavra cordis, que significa o coração. Que, portanto, crer significa dar o coração. Portanto, amar. Quando eu creio em alguém, eu estou dizendo a esse alguém que para ela eu dou o meu coração. Eu entrego aquilo que de mais precioso eu tenho dentro de mim, que é a minha própria existência, a minha própria vida, a minha capacidade de amar, de querer bem. Portanto, amar a igreja e crer na igreja não são coisas que se oponham, mas que a gente precisa prestar muito bem atenção, porque aí o crer muitas vezes está ligado, né, à questão cerebral, à nossa cabeça, a gente pensar numa doutrina, mas quando a gente pensa que crer é dar o coração, a gente cria uma relação de afeto, a gente cria uma relação de sentimento, a gente cria uma relação de entrega, de um dar e de um receber. Portanto, o dia de hoje é um dia que nos convida a pensar nisso, a pensar na igreja como uma realidade querida por Jesus, desejada por Jesus, amada por Jesus. Jesus ama essa realidade que é a igreja, a qual nós pertencemos, melhor, mais do que isso, a realidade que nós somos. E aí Jesus disse, não é, que construirei a minha igreja, e tem gente que põe muito esse acento, né, sobre esse pronome adjetivo, né, que Jesus adjetiva a igreja, como qualifica a igreja como dele. Essa pertença é dele. E assim também a gente deveria olhar a igreja como algo que realmente pertence a nossa. E ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Lembra que eu disse que tinha aquela gruta ligada ao deus Pan, que os judeus viam como a porta do inferno. E não está muito longe dali, a nascente do Rio Jordão. Como é que a gente vence as forças do inferno? Justamente entrando nessas nascentes do nosso batismo, recuperando em nós essa capacidade, esse dom da fé que o Senhor nos deu, nos refontizando. Aí a gente vence como membros da igreja toda essa força de morte, porque Jesus já se entregou por essa sua igreja. Por isso essas forças do mal não podem contra ela, como nós vimos na primeira leitura o que aconteceu com Pedro, como nós vimos na segunda leitura o que aconteceu com Paulo. E aí Jesus diz uma coisa para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Interessante também que hoje em dia a gente sempre fala de chave, não é? Quando a gente vai entrar no computador, a gente precisa de um password, precisa de uma palavra-chave, uma palavra para poder passar. Chave é alguma coisa que a gente usa para abrir uma porta ou para fechar. Isso retoma uma palavra, não é, que temos no profeta Isaías, aquela pessoa que dentro do palácio tinha o poder das chaves. Mas quem tem o poder das chaves tem que conhecer a porta. E Jesus diz: eu sou a porta. Contra as portas do inferno tem a porta que é o próprio Jesus, e temos esse poder de abrir essas chaves. Quando a gente muitas vezes usa a palavra chave no dia de hoje, a gente também faz uma chave de compreensão, uma chave de leitura. Portanto, chave aqui é entendida também como essa capacidade que a igreja recebe de compreender o sentido das Escrituras. No livro do Apocalipse, Jesus vai dizer: eu sou aquele que tem as chaves. Durante o tempo do Natal, quando a gente se prepara, durante a novena do Natal, tem um dia das chamadas antífonas do ó, que a gente canta Jesus como chave de Davi, fazendo referência a essa chave que o profeta Isaías nos fala. Mas então, portanto, é dentro da igreja, é dentro da comunidade que a gente pode fazer a acolhida dessa palavra de Jesus, e o nosso coração se abre para compreender, como Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús, que abriu a mente deles, que abriu o coração deles para receber a palavra da Escritura. Portanto, a igreja, a comunidade de fé, é dada essa graça, né, de ter essa chave que dada a Pedro como aquele que guia a comunidade, de abrir o nosso coração, de abrir a nossa compreensão para a palavra da Escritura.
é também uma palavra que nos fala da reconciliação. Essas pessoas, cada uma e cada um de nós, que podemos na nossa vida nos desligar da comunidade por atitudes, por comportamentos, e a própria igreja que recebe de Jesus através de Pedro essa chave que nos liga de novo ao próprio Senhor, que nos coloca na sua comunhão. Portanto, no dia de hoje, agradecemos ao Senhor esse dom desses dois apóstolos que são considerados as colunas da igreja. Que eles intercedam por nós e que nós sintamos no nosso coração a alegria de pertencer à igreja, de crer na igreja e de amar a igreja. E aqui de novo vem uma outra coisa: crer na igreja. Eu disse que essa questão da chave, essa possibilidade de interpretação que foi dada a Pedro. Mas pensa bem, creio na igreja. Do ponto de vista de uma análise sintática dessa frase, nós poderíamos analisar creio na igreja de duas formas. Nós poderíamos dizer que creio na igreja é um objeto do verbo crer. Eu creio em quem crê em alguma coisa. Portanto, a igreja é objeto do nosso crer, mas também nós podemos dizer, creio na igreja, poderia ser analisado dizendo que é um adjunto adverbial de lugar onde. Onde é que eu creio? Eu creio na igreja. Portanto, aqui nós juntamos as duas coisas, né? Dando aula de português agora, para poder entender a fé, é dizer assim: eu creio na igreja, na igreja. Eu não posso crer na igreja fora dela, só ligado na igreja pela fé e pelo amor, eu de fato vou crer, vou acreditar, vou crescer na minha fé. Eu gosto muito de andar por aqui na Itália, muitas igrejas belas, que são igrejas onde tem mosaicos e são igrejas onde tem vitrais. Coisa bela. No Brasil também tem muitas igrejas assim, mas aqui eles realmente tem muito mais. Às vezes qualquer igrejinha, qualquer capelinha da esquina tem condição às vezes de fazer, de ter e conservar obras assim tão bonitas. E uma coisa que eu acho bonito nas igrejas, né? Pensa na Basílica de São Pedro, né? Tem aquela famosa rosácea que é com a pomba do Espírito Santo. Então você chega na Basílica, se não tiver sol do lado de fora, você não vê muito bem aquela rosácea, mas quando dá meio-dia que você entra ali na Basílica, aquela rosácea com o Espírito Santo está toda iluminada, você vê muito bem o que é que está acontecendo. Portanto, para ver aquela rosácea, para ver um vitral em uma igreja, você tem que estar dentro da igreja, mas precisa da luz do sol que está do lado de fora, ou seja, o sol é o próprio Cristo e é só a partir de Cristo que a gente entende o mistério da igreja, mas você precisa estar dentro da igreja. Quando a gente olha um vitral pelo lado de fora da igreja, é tudo opaco. A gente não consegue decifrar, a gente não consegue entender o que é que está dentro daquele vitral. Às vezes a gente pode ver assim uma coisa meio nebulosa, até entender um pouquinho, mas é só de dentro da igreja que você pode ver isso. Mas mesmo assim, se tiver tudo escuro, você não consegue ver o vitral. Precisa ter sol do lado de fora para iluminar o vitral que você vê na parte de dentro. Portanto, eu creio na igreja. Na igreja, eu preciso estar dentro da igreja, eu preciso estar na comunhão da fé, mas eu preciso dessa luz que é Cristo. Por isso que Jesus, depois da resposta de Pedro, precisou da palavra de Jesus para iluminar a profissão de fé de Pedro. Tu és pé. Não foi a carne nem o sangue que te disse isso, mas o meu Pai foi quem te revelou, quem iluminou isso. Só Deus pode iluminar o mistério da igreja. Mas não nos esqueçamos, essa iluminação vem pelo lado de fora de Deus e a gente de dentro da comunidade para perceber isso. Mas às vezes também é só em contraste com essa realidade externa que o brilho da igreja se manifesta e a gente vê melhor. Portanto, a igreja também presente no próprio mundo, né, como Jesus estava ali com Pedro e seus discípulos num lugar que era uma espécie de contradição ao próprio ser de Israel, que deveria proclamar sua fé num único e verdadeiro Deus, e ali uma cidade dedicada ao imperador, era já uma espécie de contradição. Mas no meio dessa contradição, a fé pode ir sendo esclarecida e a igreja mostrando o seu brilho.
Portanto, minha amiga, meu amigo, fiquemos por aqui, agradecendo a Deus, como eu estava dizendo, esse dom da nossa fé, hoje, no testemunho dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Rezemos com a igreja neste dia que assim diz: Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa igreja os primeiros benefícios da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero saudar algumas pessoas que estão madrugando aí no Brasil assistindo esse vídeo, outras pessoas que estão do lado de cá, acompanhando. Então um abraço aqui a Rose Santos, aí no Brasil, em Amargosa, a Carla Gripe, essa está aqui pertinho, então para nós está cedo. Um abraço para Selene, Feldro Selene, para Juliette Pereira, que também passou aqui, para Ritinha Almeida, foram pessoas aqui nesse nosso vídeo, mas quero fazer também chegar um abraço a Reinaldo, aí na comunidade de São Benedito, no quilômetro 5, em Nilo Peçanha. Um abraço para Hilda Barbosa, aí de Castro Alves, morando hoje na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Varzedo. Um abraço para Paula Ribeiro. Interessante, ontem, hoje a gente no início desse vídeo falou de quando nós lembramos Pedro e pensamos no Papa que está à frente da igreja agora, o Papa Francisco. Nós pensamos sempre nessa realidade da igreja que é comunhão. E ontem, na Diocese de Amargosa, nós lembrávamos, eu publiquei nas minhas redes sociais a foto de um antigo membro do nosso presbitério, que foi Dom Jairo Rui Matos da Silva, que foi bispo de Senhor do Bonfim, na Bahia. Dom Jairo foi pároco na minha cidade, que foi a primeira paróquia dele, Santo Antônio de Jesus. Ele era oriundo de um lugar que no passado se chamava de Curralinhos. E Curralinhos hoje se chama Castro Alves, porque naquele município nasceu Castro Alves, o grande poeta, né? Ele nasceu na Diocese de Amargosa, Castro Alves, o poeta dos escravos. Como também dentro da Diocese, hoje a Diocese de Amargosa, nasceu Dom Macedo Costa. Então a gente tem aí umas figuras interessantes para poder se lembrar, né, daquilo que era. Claro que naquele tempo não existia a Diocese de Amargosa, mas hoje está dentro desse nosso território. E o Dom Jairo é aí dessa cidade de Castro Alves. Então estou lembrando aqui porque a Paula, curtindo aqui esses nossos vídeos, aquela aí era uma afilhada, de Dom Jairo, um poeta exímio, verdadeiro, um santo bispo. Então um abraço para Paula, para Juranice e para Helena Almeida, que é originária da Régua, aí em Portugal, mas vivendo aí em Frankfurt, na Alemanha. Um abraço também, Helena, para a Dona Maria do Carmo, a sua mãe. Um abraço para o Padre Newton César, aí em Belém do Pará. Ele também ontem comentou aí sobre o nosso querido Dom Jairo. E o Padre Antônio Rebouças, na Diocese de Cruz das Almas, mas também nativo aí da nossa querida Castro Alves. Quero mandar um abraço também para Alexandrino Pereira, aí em Pernambuco, Itapetinho, o Padre Dino, que trabalhou na nossa paróquia aí em São Benedito, em Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Djalma Barreto, aí em Santo Antônio de Jesus, para Alain Coutinho, oriundo de São Francisco, em Nilo Peçanha, mas aí em nossa Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Ana Maria, na cidade de Laje, para Genir Aleluia, em Barra dos Carvalhos, para Marco Aurélio Cardial, em Feira de Santana, amigo da nossa querida amiga Célia Sandes, que é de Elísio Medrado, na Bahia, vivendo hoje em Feira de Santana. Portanto, um abraço para vocês aí que vão curtindo esses nossos vídeos, que ficam salvos também aqui no Facebook e no nosso canal Boa Notícia no Facebook. Você está inscrito nesse canal do YouTube? Se você não está inscrito, vai lá, se inscreva, salva esse vídeo aí no Instagram, curte, compartilha. Quero agradecer a tantas pessoas que eu estou vendo esses dias compartilhando, e agradecer a você que está se tornando seguidor. Essa semana eu vi muita gente aqui que começou a seguir o nosso perfil no Instagram. Muito obrigado. Venha sobre você, venha sobre nós a bênção de Deus nesse domingo, dia do Senhor, solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, diante de ti para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um feliz e abençoado domingo, feliz Páscoa semanal, boa festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.